Se tem ainda uma dicotomia, e uma dicotomia no mínimo míope, de se dizer o seguinte: a polícia prende e o judiciário solta. E polarizamos a atividade nesse senso comum, litúrgico, daquilo que nos é trabalhado com a imprensa. O Aurí Lopes Júnior chega a dizer o seguinte: hoje nós não temos opinião crítica, nós temos opinião publicada. E os gestores da opinião pública acabam conduzindo a interpretação do direito processual penal e do direito penal, em algumas circunstâncias, de forma irresponsável. Doutor juiz, o Código nos traz aqui um acalento. Se você concede liberdade provisória, agora, você está autorizado a aplicar ao suposto autor do crime, que é presumivelmente inocente, o que nós chamamos de medidas cautelares não prisionais. Eu me permito libertar a pessoa e evitar as agruras de um cárcere cautelar, mas especificamente vinculá-la à persecução penal, na expectativa de que o direito processual penal seja melhor administrado. E, na minha percepção, talvez, com um pouco mais de investimento, a grande projeção no futuro próximo vai ser a monitoração eletrônica por GPS, via tornozeleira. Eu liberto o indivíduo, o retiro do cárcere, e a expectativa nossa é construir no Brasil, de fato, a prisão sem muros. Uma gestão mais sóbria, uma gestão mais equilibrada, mais econômica da persecução penal, e eu evito, especificamente, o encarceramento prematuro daquela pessoa que visivelmente não merece ser ainda encarcerada. E, doutores, nós só nos lembramos disso, infelizmente, quando o direito penal nos bate à porta. Porque, indiscutivelmente, o Brasil é o país do mundo que mais tem condutas tipificadas. Nós estamos num país onde falar mal de alguém é crime, incomodar cetáceo na praia é crime. Então, se quase tudo está direto ou indiretamente vinculado à tipificação penal, todos nós somos potencialmente infratores. A expectativa com isso não só é fazer um filtro inicial procedimental e permitir às autoridades gestoras da persecução penal um melhor equilíbrio nesse sentido, trazendo a prisão como última ratio. Então, magistrado, conceda a liberdade provisória, mas aplique medidas cautelares vinculando o indivíduo à persecução penal. É evidente que vislumbrar um excludente de ilicitude da leitura de um auto de prisão em flagrante é raro. É por isso que a segunda hipótese de admissibilidade da liberdade provisória ela é mais contundente. Juiz, você deve libertar o indivíduo que foi capturado em flagrante sempre que não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, agora, a manutenção do cárcere está circunscrita às hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. E quem não as preenche tem direito de usufruir de liberdade provisória. A grande dificuldade é que um tratamento legislativo mais duro sempre passa por uma vedação legislativa da liberdade provisória. As leis, especificamente a legislação extravagante, acaba diretamente dando um tratamento jurídico autônomo à admissibilidade da liberdade provisória. Isso aconteceu com os crimes hediondos e assemelhados. Qual foi a primeira premissa do Congresso Nacional ao dar um tratamento mais rígido aos crimes hediondos? Vedar a liberdade provisória. Se idealize como um autor de crime hediondo. Porque, particularmente, eu me idealizo. É evidente que você vai afastar peremptoriamente uma hipótese específica de um crime sexual. Você vai afastar uma hipótese de tortura, uma hipótese especificamente vinculada àquelas pessoas que não estão no nosso vínculo social. Mas um homicídio, especificamente, o ser humano, desde que o mundo é mundo, é, teoricamente, um potencial homicida. E a depender da conduta, você pode incorrer, supostamente, num crime hediondo. A premissa básica seria dizer o seguinte, doutores: se você fosse capturado em flagrante por um crime hediondo, você não teria direito a usufruir de liberdade provisória. Então, a pergunta primária seria ao seu advogado: quando eu saio do cárcere? Ele teria que dizer: depende. Se ao final do processo você for absolvido, você sairá automaticamente. Até porque o recurso ministerial impugnativo de uma sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Caso contrário, se você for condenado, você vai aguardar o sistema recursal no cárcere. E, por consequência, você terá que começar a cumprir pena a partir do momento que a sentença transite em julgado. Vale dizer, vedar a liberdade provisória é estigmatizar o indivíduo precocemente, afirmando o seguinte: a persecução penal integralmente será dentro do sistema prisional. Doutores, na minha percepção, o que mais me incomoda é que isso retira do judiciário e retira do Ministério Público a visão crítica da necessidade do cárcere. Se efetivamente a Constituição nos deu as prerrogativas primárias, principalmente independência funcional, a independência funcional está diretamente vinculada a um juízo crítico. O Sartre diz o seguinte: a pior doença do homem é a zona de conforto e a preguiça de pensar. O caso concreto exige análise crítica dos gestores da persecução penal.
Se isso é uma verdade, cabe ao juiz, e não ao Congresso previamente, vedar de maneira peremptória a admissibilidade da liberdade provisória. Porque se o juiz, no caso concreto, entender que a liberdade é a regra porque ela é necessária, caberia a ele libertar a pessoa, e não está no estigma de uma amarra prévia criada pelo nosso legislador. Só que essa matéria se acirrou substancialmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Principalmente quando o Congresso Nacional reformou em 2007 a Lei de Crimes Hediondos. O artigo 2º, inciso 2 da Lei de Crimes Hediondos foi derrogado. E, por consequência, os crimes hediondos são inafiançáveis, mas passariam a admitir, a partir de 2007, liberdade provisória sem fiança. E os críticos de plantão, e não foram poucos, naturalmente se insurgiram com essa reforma legislativa. E o Superior Tribunal de Justiça, em alguns momentos, por sua quinta turma, simplesmente vedou a admissibilidade de liberdade provisória aos crimes hediondos, partindo-se da seguinte premissa: se os crimes hediondos são inafiançáveis, implicitamente, a liberdade provisória sem fiança também estaria vedada. Doutores, com todo respeito aos ministros do STJ, mas não existe vedação implícita de garantias fundamentais. Se a Constituição Federal quisesse vedar a liberdade provisória para crime hediondo, ela deveria ter feito de forma expressa. Se ela não fez, cabe ao Poder Judiciário a definição do caso concreto. E, por consequência, razão assiste àqueles que, no caso concreto, analisando a pertinência temática e a situação do suposto criminoso, entendem ou não pela concessão da liberdade, a depender justamente da análise empírica da situação que nos é apresentada. Então, hoje, me parece, invocando inclusive a acórdão do ministro Marco Aurélio, que a liberdade provisória sem fiança para os crimes hediondos, ela vai ser consolidada como regra, até porque o Pleno do Supremo ainda não se manifestou integralmente sobre o caso concreto, até porque, infelizmente, o mensalão parou o Brasil. Qual é a premissa que eu quero acreditar? Eu posso trabalhar com os crimes hediondos numa concepção macro, mas eu preciso especificamente trabalhar com os crimes equiparados a hediondo. Eu justamente vinha para cá com um palestrante de amanhã de manhã, o Dr. Sérgio, e nós discutimos especificamente sobre tráfico de drogas. E ele justamente me trazendo a estatística que talvez 1/3 daquelas pessoas que estão encarceradas, isso se deve direto ou indiretamente à incidência na Lei 11.343, que é a Lei de Tóxicos. A Lei de Tóxicos, ela expressa no artigo 44 a vedar peremptoriamente a liberdade provisória para o traficante. E a gente parte da seguinte premissa: nós temos uma lei que dê um tratamento específico e surpreendente àquele que porta substância entorpecente para consumo próprio, e uma mesma lei que, substancialmente, trouxe um tratamento mais árido para aquela pessoa que é tipificada e estereotipada como traficante de drogas. Doutores, partindo da premissa, e aí especificamente em razão do livro do autor do Tropa de Elite, depois de alguns estudos promovidos, inclusive na América Latina, partiu-se da seguinte premissa: investiu-se na América Latina 6 bilhões de dólares nos últimos anos para combater o tráfico de drogas. E, naturalmente, os Estados Unidos não estão preocupados com a concepção da droga nos países da América Latina. O que se quer é impedir que a droga entre na América do Norte. Para onde ela vai, pouco importa. O que se quer é vedar e promover a respectiva blindagem de fronteira. Com 6 bilhões de dólares investidos, partiu-se da seguinte premissa: o consumo aumentou em 20%, e, por consequência, a qualidade da substância que se consome aumentou em mais de 30%. Então, hoje, talvez a discussão, e naturalmente eu não quero construir um discurso iconoclasta, nem me aventurar na irresponsabilidade de ser favorável ou não ao consumo de substância entorpecente, esse não é o meu papel, eu vim falar de prisões. Mas, se você parte da premissa que a discussão não é se vai haver tráfico, e sim como o usuário vai ter acesso à droga, a pergunta primária é: e qual vai ser o tratamento que nós daremos ao porte para uso de droga e ao respectivo traficante? Porque, para o porte para uso, me parece que a consolidação legislativa é premente. Não cabe prisão cautelar para o usuário de substância entorpecente. Ele não poderá ser capturado em flagrante, porque a captura primária é até tolerada, mas ao invés da lavratura do auto de prisão em flagrante, terá que ser elaborado um mero termo circunstanciado. E aí eu projeto a atuação da polícia. Porque a Lei 9.099 sempre afirmou o seguinte: se a pessoa que foi capturada por estar praticando uma infração de menor potencial ofensivo se negar a comparecer ao juizado especial, o delegado deveria descartar o termo circunstanciado, lavrar o auto de flagrante e recolher o indivíduo ao xadrez. Aí vem a Lei de Tóxicos e diz o seguinte: se o usuário se negar a comparecer ao juizado especial, ele não pode ficar preso. Então, mesmo com a negativa de compromisso, caberia ao delegado lavrar o termo circunstanciado como única alternativa.
Estabeleceu-se, então, incidentalmente na legislação extravagante, uma hipótese de liberdade provisória incondicionada ao usuário de drogas. Não cabe prisão cautelar ao usuário. E se estabelece a premissa de que o usuário não é um problema de segurança pública, e sim um problema de saúde pública. O usuário contundente, o usuário habitual, necessariamente nós vamos projetar análise médica. Mas o usuário não habitual, que fomenta efetivamente a atividade da traficância, e, por consequência, toda a criminalidade paralela que está a reboque, permeando justamente a atividade primária, que é o tráfico, a perspectiva é dizer como vamos trabalhar com esse tipo de criminalidade e a admissibilidade ou não da liberdade provisória para essa circunstância. Eu continuo defendendo a seguinte premissa: independência funcional. E o juiz deveria analisar o caso concreto. E se ele efetivamente concluir que, para aquela situação concreta, o traficante deve ser libertado, cabe ao juiz conceder liberdade provisória, aplicando a esse traficante medidas cautelares não prisionais. Então, parte-se da seguinte lógica: não temos mais nenhum tipo penal no Brasil que não seja passível de liberdade provisória sem fiança. Todos eles seriam subsumidos à ótica do artigo 310, cabendo ao juiz a análise do caso concreto e, por consequência, ao membro do Ministério Público se insurgir ou não em razão daquilo que for concedido. Essa, talvez, a visão mais radical dentro de uma projeção interpretativa da reforma do Código de Processo Penal. Agora, a grande discussão ainda na lei de drogas, especificamente, a fiança para o traficante. A fiança, me parece, está peremptoriamente vedada pelo artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Não caberia fiança para o traficante de drogas, nem para o autor de crime hediondo, nem por consequência para o racismo, nem para a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora, e para as demais infrações? Houve um avanço legislativo. Historicamente, se vetava a fiança em razão da quantidade de pena mínima atribuída para o crime. Então, partam da seguinte premissa, vê se faz sentido. Os crimes inafiançáveis eram aqueles crimes com pena mínima superior a 2 anos. Então, se eu praticasse um crime de roubo, o roubo era inafiançável. Pena mínima do roubo, 4 anos de reclusão. Mas o roubo comportaria liberdade provisória sem fiança. Um crime que não comportava fiança toleraria liberdade provisória sem a prestação de fiança. O Brasil era o único país do mundo onde ficar livre sem pagar fiança era mais fácil do que ficar livre pagando. Aí nós perguntaríamos, por que interpretar a legislação? Doutores, e aí me permitam, sem nenhuma visão crítica pré-julgadora, talvez a resposta esteja na destinação do valor. O valor pago em fiança vai para a vítima e não para os cofres do Estado. Então, historicamente, o valor direcionado para a fiança teria, teoricamente, um fim nobre, que seria a indenização da vítima. E nós passamos exatamente 60 anos com a legislação sobre o tema fiança absolutamente atravancada. Conseguimos agora viabilizar como regra a admissibilidade da fiança. E talvez o grande ponto marcante, na minha percepção, o ponto mais importante. Qual seria a vantagem hoje de pagar fiança no Brasil? Porque para pagar fiança, eu preciso atender 5 requisitos. Para não pagar fiança, eu preciso atender apenas um. A grande vantagem de pagar fiança, eu agora me reporto aos delegados, é a seguinte: o delegado tem legitimidade para arbitrar fiança. Se o crime é afiançável e o delegado pode arbitrar a fiança é arbitrada, pagamos a fiança e não entramos no sistema prisional. Se o crime comporta apenas liberdade provisória sem fiança, nós vamos ter que nos reportar ao juiz, o juiz naturalmente vai cumprir a ritualística de ouvir o Ministério Público e a defesa, para que só então decida. E nós teríamos, infelizmente, uma imersão, mesmo que temporária, mas pode ser traumática, do indivíduo no sistema prisional. Eu fui 5 anos defensor público no estado de Alagoas. E, infelizmente, já impetrei alguns habeas corpus porque não se fornecia comida ao preso cautelar. Então, parte da seguinte lógica: se eu fosse preso numa comarca onde eu não tinha familiares, eu teria que disputar comida na cela. Então, dentro dessa premissa, por menor que seja o tempo, pode ser de fato um tempo traumático aquele que se aventura na grande experiência de ingressar no sistema prisional. Então, a fiança, da forma que foi alterada, é muito bem-vinda. E eu quero acreditar que não deveria haver nenhum limite para o delegado arbitrar a fiança. Então, teríamos que já pensar na reforma do Código de Processo Penal a retirar esse limite, esse teto da admissibilidade do arbitramento pelo delegado com os crimes com pena de até 4 anos. Agora, se essas foram as alterações da prisão em flagrante, a prisão preventiva também foi reformada. E ela foi reformada num diagnóstico inicial que me permite dizer o seguinte: o sistema acusatório foi respeitado. Por quê? O novo Código de Processo Penal, se um dia de fato vier,
ele nos apresenta o chamado juiz das garantias. É interessante como isso nos trouxe uma celeuma primária, dentro, inclusive, das respectivas associações. Porque o juiz das garantias seria um magistrado que atuaria essencialmente na fase preliminar. Um juiz que despacharia com o delegado, proferiria ou não medidas cautelares na fase investigativa, e esse juiz estaria impedido de atuar na fase processual. O Brasil continua adotando um sistema que já foi abolido na Europa continental há algum tempo, que é o sistema da prevenção. Na Europa, em alguns países, naturalmente, se o juiz decreta uma medida cautelar na fase investigativa, ele está impedido de atuar na fase processual. Afastamos esse magistrado para que ele não se comprometa subjetivamente. No Brasil, a lógica é inversa. Se o juiz decretou uma medida cautelar na fase investigativa, ele já é prevento. Vale dizer, ele é competente para julgar o futuro processo. Eu parto da lógica que o magistrado que, direto ou indiretamente, se imiscuiu na atividade investigativa, despachou com o delegado, despachou com o membro do Ministério Público, esse juiz necessariamente vai julgar a causa. O que se queria com o novo Código de Processo Penal? Estabelecer um juiz das garantias, que despacharia com o delegado, despacharia com o membro do Ministério Público, atuaria na fase investigativa, e esse juiz estaria impedido peremptoriamente de atuar na fase processual. Então, a denúncia seria ofertada perante um outro magistrado, que teria absoluta isenção, e com isso poderia julgar a causa supostamente com maior equilíbrio. E, naturalmente, doutores, que eu não vou nutrir nenhuma ingenuidade de afirmar que esse juiz é neutro. Não existe neutralidade. As pessoas neutras seriam aquelas pessoas peremptoriamente afastadas do convívio social. Essas pessoas simplesmente não existem. Nós trazemos para o julgamento as nossas idiosincrasias, os nossos preconceitos, tentamos filtrá-los, mas eles permeiam direto ou indiretamente o juízo crítico daquela pessoa que vai proferir uma decisão. Partindo-se da lógica que eu quero pelo menos um afastamento, que seria talvez a melhor premissa para a atividade judicial, o juiz das garantias é muito bem-vindo. Não nos foi trazido ainda com essa reforma do Código, mas o novo Código de Processo Penal prevê. E mais do que isso. Se eu teria o juiz das garantias, a prisão preventiva hoje não pode ser decretada de ofício na fase investigativa, respeitando-se, então, o sistema acusatório. Na fase da investigação, para que se decrete a prisão cautelar, é necessário que o juiz seja provocado, ou pelo membro do Ministério Público, naturalmente, ou pela respectiva autoridade policial. Agora, os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva foram alterados. E isso me preocupa substancialmente. Porque se, historicamente, a prisão preventiva exigiu justa causa, que são os indícios de autoria e a prova de que o crime aconteceu, as hipóteses de decretabilidade foram substancialmente reformadas. Até porque eram 4 hipóteses e hoje são 7. A grande dificuldade minha é interpretar a primeira hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, a garantia da ordem pública. É interessante que até o Hitler utilizou essa expressão ordem pública para justificar o extermínio dos judeus. Então, a expressão ordem pública ela pode ser bem ou mal interpretada, bem ou mal gerida, a depender da autoridade que analisa o caso concreto. Não à toa, no Brasil, surgiram 4 posições acerca da interpretação adequada para a expressão garantia da ordem pública. Inclusive, uma delas, que hoje é adotada pelo subprocurador-geral do Ministério Público do Estado da Bahia, o professor Rômulo Moreira, que parte da seguinte lógica: a expressão ordem pública não foi assimilada pelo texto constitucional. Ela não estaria recepcionada pela atual ordem constitucional, porque para que se decrete prisão é necessário um fundamento concreto. E a expressão ordem pública é uma expressão evasiva, fluida, deletéria, e ela não poderia ser invocada pelo magistrado para que se decrete uma prisão. Por consequência, subsistiriam 2 fundamentos. A prisão poderia ser decretada para que se evite a fuga, e a prisão poderia ser decretada para que se blinde a livre produção probatória. E nós temos, então, a reforma nos trazendo 3 outras hipóteses extremamente preocupantes. A primeira, a prisão preventiva seria tolerada por ausência de identificação civil. Doutores, partam da interpretação constitucional. Quem não está identificado civilmente vai ser identificado criminalmente. Seja com fotografia, de frente e de perfil, seja com colheita de impressão digital, e agora, com a reforma promovida em julho de 2012, com a colheita de material genético. É interessante que eu passei algum tempo, já ensino há 12 anos, mas sem imaginar, de fato, que eu falaria isso um dia. O Brasil hoje já tolera colheita de material genético para identificação criminal. Perguntar-se-ia, e o suspeito está obrigado a fornecer o material genético? Se fosse para produzir prova, não. Até porque ninguém está obrigado a se auto-incriminar. Mas a identificação criminal não está dentro do leque do cardápio de prospecção probatória.
E a identificação criminal amparada no Supremo e no STJ, ela é impositiva. O suspeito não pode se negar a ser identificado criminalmente. Logo, ele vai ter que tirar fotografia, ele vai ter que fornecer impressão digital e, por consequência, agora também fornecer a bagagem genética. A grande dificuldade, eu posso citar a professora Maria Elizabeth Queijo, é como esse material vai ser extraído. Porque se o indivíduo se negar, naturalmente não toleraríamos nenhuma atividade invasiva, mas legitimaríamos todo o material colhido pelo descarte. Porque é inimaginável que ele esteja no Departamento de Polícia Federal e lá não caia um cabelo, e lá não exista saliva, uma baga de cigarro, pele ou qualquer outro elemento que possa ser colhido, na pior das hipóteses, por meio de uma autorização judicial de busca e apreensão. Agora, doutores, se hoje o indivíduo se negar a ser identificado, ele será preso. Perguntar-se-ia, preso até quando? Até o momento que a dúvida seja esclarecida ou que o documento seja apresentado. Na minha interpretação, só existe uma salvação constitucional. Se a pessoa não está identificada civilmente, será identificada criminalmente. Se a identificação criminal não for suficiente, se estabeleça a prisão até o momento em que esse documento seja apresentado ou que a dúvida seja esclarecida. Ou, naturalmente, naquela posição mais radical, onde eu cito o Rômulo Moreira de novo, para afirmar que a hipótese é inconstitucional. Nós temos uma segunda circunstância nova. É interessante que as novidades só retroalimentam o passado. Porque a lei hoje mais em voga dentro da discussão nacional ainda continua sendo a Lei Maria da Penha. A Lei de Atividade de Proteção à Violência Doméstica. E parte da seguinte premissa, em que pese o Supremo ter declarado a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, doutores, no caso concreto, o filtro da relação conjugal é extremamente perigoso. E me permitam, depois de 5 anos de atividade em Defensoria Pública, era interessante a nossa fragilidade na gestão da atuação conjugal. Se parte da premissa que o Estado vai se imiscuir nessa relação e que supostamente ela melhora ao longo do tempo. Isso é uma doce ilusão. A Lei Maria da Penha ela traz a premissa básica de que o cárcere seria adequado porque a Lei 9.099 não pode ser aplicada. Eu me lembro que no meu primeiro plantão, já sob a égide da Lei Maria da Penha, no domingo foram presos 6 agressores. E na terça-feira, as 6 mulheres estavam lá para pedir que eles fossem retirados do cárcere. A análise inicial, absolutamente superficial, seria a seguinte: mulher e malandro. Aí o fundamento depois das 6 serem ouvidas. Doutor, ele está preso desde domingo. Na segunda-feira faltou comida em casa, as crianças estão com fome. Entre a agressão e a sustentabilidade da prole, eu faço a segunda opção. E eu preciso que ele seja libertado para poder prover a família. Então, essa dificuldade nossa, a dificuldade primária de gerir a ponta, o caso concreto, a utilidade, efetivamente, da persecução penal, que precisa ser lembrada. O que se fez? A Lei Maria da Penha é exitosa num ponto. Ela traz as chamadas medidas protetivas de urgência. Medidas que permitem que a vítima da violência doméstica volte a viver com dignidade. Afastamento do criminoso de casa, fixação de perímetro mínimo para que ele não se aproxime dela, monitorando isso por GPS, me parece, fica mais fácil. Estabelecimento de pensão e, por consequência, indisponibilidade dos bens, para que a parte dele, da construção conjugal, sirva para indenizá-la no aspecto material e moral, inclusive que já pode ser reconhecido pelo próprio juiz criminal. Qual é a grande dificuldade? Se as medidas protetivas de urgência forem descumpridas, caberá, especificamente, prisão preventiva. Eu não vou entrar no mérito da utilidade e da eficiência desse instituto. A minha grande dificuldade é a leitura constitucional. Porque se eu descumprir uma medida cível, e perceba que nós estamos num fórum cível, se eu descumpro uma ordem judicial, eu incorro, na pior das hipóteses, numa infração de menor potencial ofensivo pelo crime de desobediência. E eu não permanecerei no cárcere, porque será lavrado o termo circunstanciado e eu vou ser libertado. Aí vem a reforma incidental do Código, sem o necessário equilíbrio, e nos diz o seguinte: se uma medida protetiva de urgência for descumprida, e essas medidas são medidas cautelares cíveis, caberá prisão preventiva. Eu não quero acreditar que a prisão preventiva pode ser tolerada pelo descumprimento de uma medida cautelar cível. Até porque, na prática, em qualquer outra circunstância, haveria, no máximo, a incidência numa infração de menor potencial ofensivo. Interessante que no mestrado na Federal da Bahia, inclusive um dos catedráticos lá da Federal, que é o professor Wilson, que é juiz federal, doutor, ele defende expressamente que a implementação da ordem judicial pode se dar por meio de uma prisão inominada. Nós passamos 6 meses discutindo para poder encontrar a incidência constitucional dessa prisão.
Com todo respeito à posição do professor Wilson, eu discordo completamente. Eu não tenho incidências, hipóteses prisionais são taxativas no texto constitucional. E, por consequência, por mais revoltante que possa parecer, o máximo que se pode fazer é a implementação executória da medida descumprida ou, por consequência, a sanção criminal daquele que a descumpriu. Agora, vem o nosso código, infelizmente, na contramão da leitura constitucional, e nos diz: se a medida protetiva for descumprida, caberá prisão preventiva. E nós temos uma última hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, talvez a mais escatológica de todas. Porque hoje, se eu for capturado em flagrante, qual é a grande alternativa dada ao juiz? Concessão da liberdade provisória. Mas aquela pessoa que usufrui de liberdade provisória fatalmente vai ter que cumprir medidas cautelares. Ou vai ter que comparecer no fórum, ou vai ser monitorada eletronicamente, ou não poderá se aproximar da vítima, ou será proibida de viajar. Aí perguntar-se-ia: e se qualquer dessas medidas cautelares acabar, no caso concreto, sendo descumprida? Até porque nós temos uma deficiência crônica de fiscalização. O nosso código nos traz uma gradação. Ele nos diz: juiz, se o agente descumpriu a medida, você poderá substituí-la por outra, você poderá acumular com outra, vale dizer, você aumenta o ônus, ou como última rácio, você pode cassar a medida descumprida e decretar incidentalmente a prisão preventiva. Decretaríamos, então, a prisão preventiva pelo descumprimento de uma medida cautelar penal, mas tolerável. Uma medida cautelar penal consignada no artigo 319 do Código de Processo. Grande ponto da reforma: a admissibilidade da prisão preventiva no que pertine aos crimes. Porque a regra histórica era: a prisão preventiva seria cabível para crime doloso punido com reclusão. A qualidade da sanção a qualidade da sanção definiria a admissibilidade da prisão preventiva. E hoje, retiramos a qualidade da sanção e instituímos o critério da quantidade de sanção. A prisão preventiva hoje é tolerada para crime com pena maior do que 4 anos. Então, qual é a grande premissa? Doutores, e se é uma constatação efetiva de que 1/3 das pessoas no Brasil estão presas por crime contra o patrimônio, e se o crime contra o patrimônio, teoricamente mais conhecido, é o furto, nós partimos da seguinte lógica: o furto simples tem pena de 1 a 4. Se eu fui capturado em flagrante praticando um delito, o furto simples, uma vez capturado e lavrado o auto de prisão em flagrante e remetido ao juiz, para que a pessoa permanecesse presa, o juiz deveria converter a prisão em preventiva. Como a prisão preventiva só é cabível para crime com pena superior a 4, hoje a liberdade é regra. Essas pessoas precisam ser libertadas. Então eu saio da seguinte ótica: nós inauguramos 1995 dizendo, com o surgimento da Lei 9.099, com o surgimento dos juizados especiais, nós não mais toleramos o cárcere para as infrações de menor potencial ofensivo.